Então vamos falar hoje sobre chamadas formas de conexão e de curvatura. Na aula passada eu defini o que era conexão, o que era uma conexão sobre um fibrado vetorial e o que era curvatura dessa conexão, contexto de fibrados vetoriais, e a gente, no caso particular de superfícies, viu que isso dava uma interpretação da curvatura de Gauss, né, como vinda dessa curvatura de conexões. Eu também mencionei aqui que, quando você olha para o teorema de Gauss-Bonnet, você pode olhar para esse objeto aqui que você está integrando como uma forma diferencial definida a partir da curvatura, que integrada te dá um invariante topológico. Então, o que o teorema de Gauss-Bonnet vai fazer em dimensão mais alta é algo parecido. A gente vai aprender a definir formas diferenciais em termos da curvatura, que novamente integradas nos dão invariantes. Então, para isso, a gente tem que entender qual é essa relação com formas diferenciais. Então, vai falar de formas de conexão e de curvatura. Ok. Então, a ideia é o seguinte. A gente começa com um fibrado vetorial. Fibrado vetorial. Nesse fibrado vetorial, a gente escolhe uma conexão. E, dada a conexão, associada a ela, a gente tem a chamada curvatura, que é a curvatura da conexão, né? Lembrando a definição, o R de x, y, S é igual a nabla x, nabla y, S, menos nabla y, nabla xs, menos derivada de S com relação ao colchete. Então, a gente assume que uma conexão está dada, e aí a gente pega um referencial, digamos assim, um SN referencial local, digamos, sobre um aberto U de E. Digamos, então, que o rank do fibrado é esse inteiro N. Então, dado um aberto U, onde o fibrado pode ser trivializado, a gente escolhe um referencial local. E a ideia agora é que a gente vai analisar, vai pegar um campo X, né? Pegar um campo de vetores, um aberto U, e você quer analisar o que é a derivada covariante da seção SJ com relação a X. Bom, naturalmente, isso é uma seção, de novo. É uma seção do fibrado sobre o aberto U, portanto, isso se escreve como uma combinação linear das seções SIs. E aí a gente vai dar um nome para esse coeficiente que aparece aqui. Eu vou escrever esse coeficiente como a ômega i j aplicado a x. Essa é a definição do ômega i j aplicado a x. Então, essa fórmula que eu escrevi aqui é a definição de ômega ij. Então, o que o ômega ij faz? Ele pega um campo de vetores na variedade, né, e retorna um número, uma função, no caso, depende do ponto. Pega um vetor e retorna um número. Ou seja, isso é uma forma diferencial sobre o aberto U. Certo? Então, portanto, esse ômega ij é uma forma diferencial sobre U. Aqui o I e o J estão variando de 1 a N.
Então, essas são as formas de conexão. A forma de conexão nada mais é do que uma matriz, que eu vou chamar de ômega minúsculo, que é a matriz dos ômega e J. Ou seja, cada entrada da matriz é uma forma diferencial sobre o aberto U. Se você sabe a forma de conexão, você conhece a conexão. Né? Porque se você quer derivar, se suponhamos conhecida ômega, né? Se conhecemos ômega, então posso calcular a conexão da seguinte forma. Você pega uma seção S qualquer sobre o aberto U, e aí você escreve essa S como uma combinação linear das SIs. Isso aqui é uma seção do fibrado E restrito ao aberto U. A gente tem que a derivada covariante de S com relação a X, por causa das regras da conexão, isso fica completamente determinado pela forma, porque isso aqui vai ter que ser a soma de X aplicado a FI SI, derivada de FI com relação a X, e depois a derivada da seção você escreve em termos da fórmula. Isso aqui é a soma. Aqui vai aparecer, vamos colocar J aqui só para ficar coerente com a notação ali. Aqui J, então a derivada da SJ com relação a X é o ômega i J de X SI. Certo. Então você pode juntar tudo isso aqui. Na primeira soma eu troco o J pelo I. Então o resultado vai ser novamente uma seção, portanto é uma combinação linear da SI. E aí o resultado vai ser então o X de FI mais a soma em J de FJ ômega e J de X. Tá certo isso? Esqueci, né? Certo. Vocês podem pensar nessa forma de conexão como uma espécie de... seria um análogo aos símbolos de Christoph, que elas dão exatamente a correção com relação à conexão trivial. A conexão trivial consiste em derivar usualmente as funções, os coeficientes. Então, qualquer conexão se escreve como uma derivação usual sobre os coeficientes, mais essa correção que é dada pelas formas de conexão. Ok? E vice-versa. Se a gente conhece a conexão, a gente conhece a forma de conexão, tá? Então isso aqui realmente representa conexão no aberto U. Alguma dúvida até aí? O I é colocado em cima aqui só para enfatizar essa convenção de que quando você tem um índice repetido, um em cima e um embaixo, esse índice vai ser somado. Só por uma questão de convenção mesmo. Tá, então você pode fazer a mesma ideia com a curvatura, né? A gente já escolheu o referencial local, então você pode calcular analogamente. Você pode calcular o R de x, y, SI, o SJ, né? Isso aqui vai ser uma seção do fibrado, portanto é uma combinação linear dos SIs. E aí, por definição, esse coeficiente aqui, ele vai ser um objeto que depende das entradas x e y. Então eu vou escrever assim, vai ser o ômega maiúsculo e
J de x e de y. Novamente, isso aqui é a definição desse ômega e J maiúsculo aqui. Certo? E aí a observação é que, como a curvatura é antissimétrica nas variáveis x e y, os coeficientes ômega e J também vão ser. Então, como a gente tem que o R de x, y, s é igual a menos o R de y, x, s, temos que o ômega i, j de x, y é menos o ômega i, j de y, x. Certo? Ou seja, logo, essas ômega e j são antissimétricas e, é claro, são também lineares em cada entrada, x e y. Ou seja, isso aqui é uma dois-forma diferencial. Portanto, a ômega e j é uma dois-forma diferencial sobre U. Ok? Então a gente tem essa forma, a forma de curvatura, novamente. Vai ser essa matriz cujos coeficientes são as duas formas definidas daquela maneira. Certo? Então esses objetos aqui claramente dependem do referencial que você escolhe, né? Então a ideia é que se você tem uma conexão e um referencial sobre U, então você pode associar esses objetos aqui. Agora, se você muda de trivialização, lembrando que escolher um referencial é equivalente a trivializar o fibrado, se você muda de uma trivialização para outra, esses objetos vão mudar também. Então, eles representam a conexão e a curvatura naquela trivialização dada. Ok? Alguma pergunta sobre isso aí? Então, o que a gente vai fazer agora é entender qual é a relação entre esses dois objetos. Qual é a relação entre a forma de conexão e a forma de curvatura. Essa relação é chamada equação de estrutura. Essa proposição aqui é chamada equação de estrutura, que vai dizer então que a equação de estrutura diz que a forma de curvatura é a diferencial da forma de conexão mais ômega exterior ômega. Vou explicar o que é isso. Aqui, novamente, eu estou supondo que a gente escolheu uma trivialização, né? Então, em qualquer referencial local, a gente tem que essa fórmula vale. Mais explicitamente, o que está dizendo? Isto é, que essa notação está um pouco sintética demais, né? O que significa fazer o produto exterior de duas matrizes, né? A ideia é que você vai fazer o produto matricial, só que no lugar da multiplicação de números reais, você coloca a multiplicação exterior de formas. Ou seja, mais explicitamente, isso me diz que a forma ômega e j é exatamente a diferencial da ômega minúsculo e j mais a entrada ij dessa matriz é uma soma em K da entrada ik da primeira exterior a entrada kj da segunda. Ok?
Tá claro o enunciado aí? Muito bem. Então vamos fazer a prova. A prova a gente usa algumas fórmulas conhecidas, né, da diferencial exterior. Então a gente vai usar que valem as seguintes fórmulas. Primeiro, que a diferencial de uma forma geral, né? Deixa eu usar uma outra letra para não confundir aqui. O diferencial de uma forma aplicada a um par de vetores x e y é dada por x aplicado a alfa de y menos y aplicado a alfa de x menos alfa do colchete. Essa é a chamada fórmula de Cartan. E a segunda é uma fórmula para o produto exterior de duas formas. Isso aqui novamente dá uma 2 forma. Isso aqui é o alfa de x vezes o beta de y menos o alfa de y vezes o beta de x. Onde o alfa e beta são formas. Bom, vocês viram essa fórmula no curso? Imagino que sim, não? Então a gente vai ter que usar essas fórmulas para fazer essa conta aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente vai começar com ômega e j, né? Então a ideia é a seguinte. Por um lado a gente sabe que eu escolho um referencial, né? Temos um referencial local. Então dado um referencial local S1 Sn do fibrado E sobre o aberto U, a gente pode calcular a curvatura de duas formas. Uma delas é usando a definição da forma de curvatura. Então, por um lado, o R de x y aplicado a SJ. Por um lado, isso aqui é igual a esse objeto aqui. Por definição das formas. Agora, por outro lado, a gente pode calcular isso aqui em termos da conexão. Então, isso aqui vai ser derivada com respeito a x, derivada com respeito a y, de SJ menos derivada a y, derivada a x, menos derivada do colchete. E agora, como a conexão apareceu, a gente pode fazer uso das formas de conexão. Lembrando a definição que ômega de S I com respeito a x é a soma de ômega minúsculo J e J de x SI. Lembrando essa definição aqui, né? Então, aqui eu escrevo, vou substituir então a definição nessa conexão. Isso vai me dar uma soma em K, ou pode ser em I mesmo, né? Uma soma em I de ômega e J de Y SI, tá certo? Menos, agora eu vou substituir aqui, então tenho a soma em I de ômega e J aplicado ao vetor X, SI, menos, ali a gente tem o colchete, então novamente por definição, isso é a soma da ômega e J aplicado ao colchete, SI, certo? Ok, agora, pelas propriedades da conexão, isso aqui é uma derivação, né? Então a gente vai ter que derivar primeiro o coeficiente. Vou ficar com o x derivando o ômega e J aplicado a y,
vezes o SI. Depois eu tenho que derivar o SI. Fico mais soma em I de ômega e J aplicada a Y vezes a derivada do SI. Depois eu tenho o antissimétrico trocando X por Y. Y ômega J de X, SI menos ômega J de X, derivada Y. Tá certo? E aí eu repito aqui o último termo, né? Ômega J, colchete. Observe que se eu quiser comparar com o lado esquerdo, eu tenho que escrever o lado direito como uma combinação linear do referencial novamente. Então a gente vai substituir mais uma vez as formas de conexão nessas derivadas aqui. Então isso fica igual. Eu vou juntar logo esses três termos aqui. Isso fica a soma em I do X derivando ômega e J de Y, menos Y derivando ômega e J de X, menos o ômega e J do colchete. Tudo isso aqui multiplica o SI. E agora, substituindo as formas de conexão no primeiro termo ali, eu fico com ômega e J de Y. E aí esse cara aqui vai ser... Vou introduzir uma soma em K, que vai ser o ômega KI, KI de X, SK. Tá certo isso? Menos... Vou olhar agora para esse termo de baixo. Então tem ômega e J de X, não é? E a derivada do SI com respeito ao Y, posso usar as formas de conexão. Isso aqui é o ômega KI de YSK. Tá certo isso? Então agora a gente pode juntar as coisas, né? Que a gente vai ter então, no primeiro termo aqui, claramente o que a gente tem pela fórmula de Cartan, né? É a diferencial exterior da forma de conexão. Isso fica somatório ainda diferencial exterior de ômega e J aplicado ao X e o Y vezes o SI. Certo? E o segundo termo, então, eu escrevo assim. Isso vai ser uma soma em K. Não é? E o coeficiente é, então, essa soma em I de... Vamos escrever isso da maneira certa. Vou escrever esse primeiro. Ômega K I de X, ômega I J de Y, menos ômega KI de Y, ômega I J de X. Certo. Mas aqui está produto de matrizes, né? Isso aqui é exatamente a definição do produto exterior, esse objeto aqui. Vamos fazer mais uma linha. Primeiro eu repito. E o segundo, observo que isso aqui nada mais é do que a soma em I do produto exterior de ômega KI por ômega I J aplicado no par XY. Vezes SK. Tá certo? Bom, e aí se você quiser comparar com o lado direito, você pode trocar K por I aqui nessa fórmula. E aí acabou, né? Logo,
Se eu troco K por I, eu posso juntar tudo e eu concluo que o ômega IJ é simplesmente igual a diferencial ômega IJ mais a soma do ômega. Troquei K por I, né? Então IK exterior KJ. Que era o que a gente queria provar. Certo? A forma de conexão e a de curvatura se relacionam por uma equação de estrutura que é essa aqui. Alguma pergunta até aí? Ok. E aí o que a gente precisa fazer agora é checar o que acontece se a gente muda de trivialização. A gente também precisa dessas fórmulas. Porque lembrem que a motivação era, pelo Gauss-Bonnet, a motivação é definir uma forma diferencial global que integrada me deu um invariante topológico. Essas formas de curvatura, de conexão aqui, são formas só locais. Então, se a gente quer usar esses objetos para construir uma forma global, você precisa entender como é que elas mudam de trivialização para trivialização. Que é isso que a gente vai fazer agora. Posso apagar ali o início? Apagar aqui. Então vamos analisar agora o que acontece se você faz uma mudança de trivialização. Mudança de trivialização. Então novamente, você tem um fibrado vetorial, aí digamos que agora você trivializa o fibrado sobre dois abertos, o aberto U alfa e o aberto U beta. Então você tem uma trivialização φ alfa, que vai do fibrado sobre o alfa, no fibrado produto, e tem uma outra φ beta, do fibrado sobre o beta, fibrado produto. Digamos que elas são trivializações. Tá certo? Diferentes do fibrado. E digamos que os abertos se intersectam. Então, se os abertos se intersectam, você pode construir as funções de transição G alfa beta, que são funções definidas nessa interseção e tomam valores no conjunto das matrizes invertíveis com coeficientes reais. Tudo que eu fiz aqui vai valer também no caso complexo. Se o fibrado é complexo, não é? Você pode definir também as conexões as formas de conexão e as formas de curvatura. A única diferença é que elas vão poder tomar valores complexos. E a equação de estrutura vai ser válida do mesmo jeito. Tá? Então não muda nada. Então, poderia colocar complexo ali se o fibrado for complexo. Então, essas são as funções de transição. Deixa eu escrever aqui, para não confundir a questão da notação, né? Elas foram definidas assim. Se você pega o φ alfa composto com o φ beta menos 1, isso aqui está definido num ponto, vírgula, um vetor, né, do Rn. Então, como a projeção tem que ser a mesma, né? Quando você olha para a imagem dele, que agora vai ser um ponto de U alfa vezes o Rn, o ponto é o mesmo, mas o vetor muda de acordo com essa transformação linear de transição, que é o G alfa beta calculado em P e aplicado ao V. É assim que se define essa matriz, né? Ok, então a proposição diz o seguinte. Proposição. Deixa eu escrever aqui. Se você tem duas trivializações diferentes, então a forma de conexão na trivialização beta é dada por
G alfa beta menos 1, ômega alfa, G alfa beta, mais G alfa beta menos 1, diferencial de G alfa beta. E a segunda diz que a forma de curvatura na beta simplesmente é conjugada à forma de curvatura na alfa por essa matriz de transição. A forma para a curvatura, como vocês podem ver, é mais simples, né? Ela muda só por uma conjugação pela função de transição. Bom, isso aqui é para ser interpretado no sentido de matrizes. Tá? Cada objeto aqui é uma matriz. Isso aqui é o inverso da matriz de alfa beta. Então, tudo aqui é como matrizes. Aqui também a gente tem um produto. Isso aqui é uma matriz cujas entradas são números reais, mesmo desse lado aqui, e no meio você tem uma matriz cujas entradas são informes. Você pode fazer o produto matricial, o resultado vai ser uma matriz cujas entradas são informes. Aqui também, uma matriz de números reais, uma matriz de informes. Certo? Tá claro isso aí? Então vamos começar a prova. Bom, no aberto, o alfa interseção o beta, a gente vai ter dois referenciais, né? A gente tem um referencial vindo da U alfa, que eu vou chamar de S, vou chamar de S1, Sn, o referencial de φ alfa, sobre o aberto o alfa, e vou chamar de T1, Tn, o referencial de φ beta. Então, na interseção você tem os dois referenciais. E vamos lembrar a definição, né? Por definição, quem que era o SI de um ponto P? Como é que eu escrevo? Que referencial é esse aqui? Tem a trivialização, né? Eu quero definir um referencial nesse fibrado aqui, usando um referencial desse fibrado aqui, né? É isso, exatamente. Você pega o referencial canônico, dado por PEI, do fibrado produto, e aí traz pelo dicionário, né? Certo? E a mesma coisa o TJ de um ponto P também é o P é J, você traz pelo dicionário da beta. Então essas são as definições. Tá certo? Então, eu posso usar essa fórmula aqui e aplicar o PI. Aplicando essa fórmula ao PI, a gente tem o seguinte. Eu vou olhar para o φ alfa composto com φ beta a menos 1 de PEI. Por um lado, isso aqui é o φ beta menos 1 de PEI, é o TI, né? Certo? Vou chamar de T, botar TJ aqui. Isso aqui é o TJ. Então, esse é o φ alfa de TJ. Por outro lado, isso é PG alfa beta de P aplicado a EJ. Bom, a função de transição me dá uma matriz, né? Então, vamos dar um nome para os coeficientes da matriz. Então, se a gente escrevendo a matriz G alfa beta num ponto P, colocando os coeficientes
GJ de P. Temos. Tá? Como toda matriz aqui, eu só fiz escrever, só dei um nome para os coeficientes. Então, fazendo isso, o que a gente obtém aí? É só continuar a fórmula, né? Que eu tenho aqui o φ de TJ vai ser igual... Se eu escrevo, então, a definição disso, né? Uma matriz aplicada ao EJ, lembra que você coloca os coeficientes dela na jésima coluna, né? Assim que você escreve a matriz. Tá certo? Então, esse resultado aqui é exatamente a soma em I do GJ de P aplicado ao EI. Certo? Por definição, né, de como é que você faz a matriz de uma transformação linear. Mas agora eu posso aplicar o φ menos 1 dos dois lados. Eu concluo, então, que o TJ é o φ a menos 1 desse objeto aqui. Só que lembrem que na fibra a trivialização preserva a estrutura de fibrado vetorial, ou seja, ela é uma transformação linear. Portanto, isso aqui é a soma dos coeficientes GJ de P do φ menos 1 de P e I. Que era o SI, né? Então, o que eu fiz foi usar a função de transição para passar de um referencial para o outro. Eu fiz isso. E agora a gente pode aplicar a conexão e ver no que dá. Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. O que eu vou fazer é, eu vou aplicar a conexão no TJ. E eu sei que, por um lado, eu posso escrever isso aqui como uma combinação linear dos TIs, usando a trivialização dada pelos T's. E aí, portanto, que corresponde a φ beta, né? Então, esse coeficiente aqui vai ser, vou escrever assim, vai ser o ômega beta IJ de x. Pegando a forma de conexão da φ beta e usando a definição. E agora, eu calculo isso de outra forma, usando a expressão que eu acabei de derivar. O TJ ele é a soma dos GJSI. Tá claro aí? Então, isso aqui, quanto que é? Bom, isso é uma derivação. Então, a gente vai ter o x derivando essas funções GJ vezes o SI mais o GJ derivada de SI com relação a x, certo? Só que aqui eu posso introduzir a conexão da φ. Estou derivando o referencial da φ. Então eu repito primeiro aqui, vezes SI. E aqui eu uso a definição da forma de conexão. Isso aqui vai me dar uma combinação linear. Não posso usar o J, tá? Então vou usar o K. Combinação linear dos SKs. E o coeficiente é o ômega alfa K I de x. Tá? Vamos juntar as duas coisas aqui. Vou trocar o I pelo K, então, aqui na primeira. Então, eu fico com a soma em K dos SKs. O primeiro coeficiente vai ser, então, X aplicado ao G KJ. E o segundo é isso aqui, né, que é a soma
em I do G e J do ômega alfa KI de X. Tá certo isso? E agora, o que eu faço? Quero comparar esse lado direito com o lado esquerdo. Falta fazer uma coisa. É observar que o lado direito está escrito em termos dos SKs e o lado esquerdo em termos dos TIs. Então tem que passar de um referencial para o outro. Certo? E aí eu uso de novo então a expressão para o TI do lado esquerdo aqui. Então vamos lá. Vou deixar aqui definição, enunciado. Voltar aqui. Vou só anotar aqui essa fórmula. J é a soma em I do G e JSI. Então assim, substituindo na primeira, eu tenho... Bom, no lugar do J eu tenho um I lá, né? Mas eu posso escrever assim, então. Tem o ômega beta I J de X vezes o TI, né? Só que o TI eu posso escrever então como uma soma em K de GKI, que no caso quem está fazendo o papel do J é o I, vezes o SK. Então o lado esquerdo me dá isso. E aí o lado direito é aquilo dali, né? Igual essa estrela aqui. Então, rearrumando, isso aqui é uma combinação linear dos SKs. Bom, posso igualar os coeficientes logo, né? Então, o késimo coeficiente do lado esquerdo é a soma em I do GKI vezes o ômega beta IJ cada X. Enquanto que o késimo coeficiente do lado direito é o X aplicado a GKJ mais uma soma em I do G e J. Deixa eu só mudar a ordem daquilo ali. Ômega alfa KI de X vezes o G e J. Por que eu mudei a ordem aqui? Isso aqui são números reais. Por que eu mudei a ordem? Só para ficar mais evidente o produto matricial aqui. Certo? Só por causa disso. Ok. E agora o que eu faço? A gente pode tentar escrever isso em linguagem matricial. Né? Então, que produto de matriz é esse aqui? Os GSKI são os coeficientes da matriz G alfa beta. Então, isso aqui é exatamente a entrada KJ do produto de G alfa beta por ômega beta. Concordam com isso? É a entrada KJ desse produto matricial. E o lado direito? Bom, o que eu faço como primeiro? O objetivo é usar a linguagem de formas diferenciais. Né? Como é que eu posso usar formas para representar isso daqui? Tá aqui escrito, né? É diferencial
da função GKJ aplicada à direção x. Esse aqui é o DG. Então, essa aqui é a entrada KJ dessa matriz aqui. Aqui é aplicado a x, né? Entrada KJ. Certo? E esse último termo aqui, novamente o produto matricial agora ficou evidente, ele é a entrada KJ do produto de ômega alfa pela matriz G alfa beta. Repare que agora, como eu escrevo como produto matricial, a ordem importa aqui. O produto matricial não é comutativo, né? Muito bem, agora o que ficou faltando é, se eu quiser isolar o ômega beta, eu aplico a inversa da G alfa beta. A inversa dessa matriz aqui. E aí acabou, né? Acabou a parte 1. Assim, portanto, multiplicando pela inversa, temos a seguinte identidade, que o ômega beta, agora o x vai ficar implícito, é simplesmente a diferencial, desculpe, é a inversa G alfa beta menos 1 vezes a diferencial de G alfa beta mais o G alfa beta menos 1 de ômega alfa em alfa beta. Isso era a parte 1. Perguntas? Geralmente, quando aparecem índices repetidos, significa que você está somando. Aqui é uma exceção, tá? O alfa não é uma variável de soma aqui, não. Isso aqui é uma matriz, aqui é outra, isso é o produto matricial. Ok, então vamos fazer a segunda. Alguma sugestão para fazer a segunda aqui? Usar a equação de estrutura, né? Equação estrutural. Então, para provar A2, a gente vai usar aqui a ômega beta, é a diferencial da ômega minúsculo beta, mais esse produto exterior, e a ômega alfa, é isso aqui. Certo? O único cuidado que você tem que ter aqui é com a notação, porque tem que lembrar que você vai estar fazendo o produto exterior de formas diferenciais, tem os índices aí, é só ter um certo cuidado, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem que o ômega beta é igual a isso aqui. E agora a gente vai usar a parte 1, que me diz como é que a forma de conexão na trivialização beta se relaciona com a forma correspondente na trivialização alfa. Certo. Vou tentar fazer sem índices e vou apontar onde que a gente tem que ter cuidado, né? Os únicos índices aqui vão ser o alfa e o beta. Então aqui a gente vai ter que isso aqui vai ser a diferencial de ômega beta, mas o ômega beta é aquilo ali, é o G. Eu vou omitir o alfa beta aqui, tá? Já está implícito ali, ômega alfa, G mais G DG. Aqui o G é o G alfa beta. Mais o ômega beta exterior, ômega beta. Então fica G menos 1, ômega alfa G, mais G menos 1, diferencial de G, exterior, ele mesmo, né? Menos 1. Tá certo? Ok, uma observação, né? Que a gente tem que ter cuidado. Quando você tem uma 1-forma, se alfa é uma 1-forma,
gente sempre tem que alfa exterior alfa é igual a zero. Porque alfa exterior alfa é menos alfa exterior alfa, quando você troca a ordem, né? Isso aqui dá zero. Mas no caso, lembrem que o ômega não é só uma forma, isso aqui é uma matriz de formas. Tá? Portanto, o ômega exterior ômega aqui, ele não é zero, porque é para você interpretar isso aqui como um produto de matrizes. Você está multiplicando formas diferenciais que não são iguais, né? Quer dizer, a entrada IJ disso daqui é a soma de ômega e K, ômega KJ. Certo? Então, isso aqui agora são formas que podem ser diferentes, não tem por que dar zero. Só ter esse cuidado aqui. Isso aqui não é uma forma. Bom, para fazer a conta aqui, a gente vai precisar saber derivar a inversa de G. Mas lembrem como é que a gente deriva a inversa de G, né? É só lembrar que a inversa de G é aquela matriz que multiplicada por G dá a identidade. Logo, se eu faço a derivada disso daqui, eu vou ter que a diferencial da inversa de G vezes G mais a inversa de G vezes a diferencial de G. Isso aqui dá zero. Portanto, a diferencial da inversa, posso multiplicar pela inversa de G do lado direito, né? Vai ser menos G menos 1 dg G menos 1. Certo? Tudo como matriz. Concordam com isso aí? Ok. Então a gente vai precisar de uns passozinhos aí para fazer, né? Reparem que a conta vai ser um pouquinho mais complicada, mas o resultado é mais simples, né? Ou seja, sugere que vai ter uma série de cancelamentos. Aham. Sim, é possível que saia mais rápido, é verdade. Aham. Se você já sabe, como a gente já viu aqui, né, que o tensor de curvatura é tensorial, né? Aí eu acho que sim, acho que vai fazer mais rápido. Tá certo? Você quer continuar com essa aí ou quer fazer o que você sugeriu? Vamos fazer as duas então. Vou continuar aqui, depois eu faço a outra. Só pra gente ver os cancelamentos entrando aí, né? Então, assim, vamos continuar então aqui. O que a gente vai ter aqui, o ômega beta vai ser... Bom, vai dar uma série de coisas aqui. Então, primeiro, eu faço a derivada do G a menos 1. Então, isso dá menos G menos 1, diferencial de G, G menos 1. E aí eu repito aqui o ômega alfa G. Certo? Depois eu tenho que derivar aqui. Então eu fico com G menos 1, diferencial de ômega alfa G. Depois eu derivo o G. G menos 1, ômega alfa D G. Tá certo? Eu vou fazer de uma maneira aqui e vocês vão apontando se eu estou cometendo algum erro aqui, tá? Provavelmente vai ter erro aqui, eu acho. Então vamos lá. Mas eu vou continuar da maneira ingênua, né? Então eu vou derivar aqui o G a menos 1. E aí tem aquela forma, isso me dá menos G menos 1 dg G menos 1 vezes o dg. Certo? Aqui, né? Por outro lado, eu derivo o dg, mas lembrem que a diferencial da diferencial dá zero. Então, esse termo não existe. E agora o de baixo. Hã? Tem. Por isso que por isso que provavelmente está errado. A gente vai corrigir agora no final. Deixa eu escrever tudo, aí a gente corrige os sinais aí. Então, primeiro aqui vai ser esse com esse, né? Mas aí, lembra que tem um G e tem um G menos 1 aqui. Portanto, isso dá a identidade.
Então isso fica G menos 1 ômega alfa exterior ômega alfa G. Depois vou fazer o primeiro com o último. Aí novamente eu tenho G e G inverso. Isso aqui dá identidade. Então eu fico com G menos 1 ômega alfa DG. Agora esse com esse. Então fico com G menos 1 DG G menos 1 ômega alfa G. E o segundo com o segundo vai me dar G menos 1 DG G menos 1 DG. Ok, então vamos ver, analisar isso aí e ver onde é que está errado, né? Primeiro, onde que vai aparecer a curvatura? Dá para ver que vai aparecer nesses dois termos aqui, né? Se eu colecionar esses dois termos, eu vou ter exatamente o G menos 1 de ômega alfa mais ômega alfa G, mas isso aqui é exatamente a forma de curvatura ômega alfa. É o que eu queria obter aqui. Mais alguns termos aqui. E aí, identificaram algum problema aí nessa fórmula? Vamos revisar o que eu fiz aí. Tiver alguma observação? Que tal a gente olhar para esse termo aqui? Ele deveria estar cancelando com esse. Mas não está porque os dois aparecem com um sinal de mais, né? Então qual é a explicação? O que eu fiz de errado aqui? Alguém sabe? De onde veio esse termo aqui, né? Esse termo veio do primeiro aqui, quando eu apliquei a diferencial nesse G aqui. Então, alguém sabe explicar aí o motivo do erro? A diferencial tem uma fórmula, né? Tem uma forma que depende dos graus dos objetos. Uhum. Isso. Ou seja, tem que lembrar que você pode olhar, aqui é mais simples porque isso é uma função e uma forma, né? Então você pode pensar assim, que se você pega o diferencial de uma função vezes uma forma, isso aqui é uma zero forma, isso aqui é uma forma, isso aqui vai ser f de ômega mais df exterior de ômega, né? Em geral, quando você pega diferencial de alfa beta, isso aqui é o d alfa exterior beta mais menos 1 elevado à soma dos graus, né? Ou ao produto dos graus, né? Produto dos graus. Grau de alfa vezes grau de beta. Oi? Ou então, não, desculpa, acho que é o grau de alfa, né? Não. Qual foi a observação? O produto vai ser o tipo mesmo. Acho que essa forma aqui está certa. Tá? Então, então, essa é a fórmula geral aqui. No caso de um fórmula, dá isso aqui. Então, qual foi o erro que eu cometi? O que você falou, né? Quando eu derivei aqui, isso aqui é uma função, é um número real, né? Essa aqui é uma forma. Então, quando eu derivei aqui, eu deveria ter colocado isso na frente aqui. Certo? Claro que eu não posso colocar na frente, porque aí eu vou perder o sentido do produto matricial.
Então o que eu faço, eu deveria ter colocado com um sinal de menos. Deixado ele atrás, mas colocado com um sinal de menos. Certo? Exatamente essa fórmula aqui. Eu posso escrever isso como FdW menos ômega exterior dF. E se eu quiser escrever assim, eu tenho que colocar menos aqui. Certo? Então esse cara é menos. Certo? E aí os outros acho que estão ok, porque acho que é o único caso em que aparece isso, né? É a única situação em que eu preciso de derivar uma função por trás da forma, acho que isso aparece aqui. Certo? Então o resto deve estar ok. E aí esse cara cancela esse. Esse cancela esse. E esse cancela esse. Certo? Ok. Então isso é sem saber que o negócio é... sem usar a definição, né? Que vem de um objeto tensorial. Vamos fazer a outra demonstração que sugeriu. Que vai ser bem mais rápida. A ideia é usar a definição, né? Você vai calcular... Aqui está o TJ, né? Vou colocar aqui outra demonstração. Então, você vai calcular a curvatura do TJ. Por definição, como eu estou usando o referencial da trivialização φ beta, isso aqui vai ser a soma em I, né? Do ômega beta I J aplicado a x e y vezes o TI. Agora, por outro lado, eu sei que o TJ é essa soma aqui. É a soma em I do G e JSI. Só que agora a diferença com relação à conexão é que a curvatura ela é tensorial nas variáveis x, y e s. Ou seja, as funções saem intactas. Então isso aqui vai ser a soma, já que ela é tensorial, um tensor, isso é a soma de G e J R de x, y, SI. Certo? E agora eu posso usar a trivialização φ para escrever isso aqui em termos das formas de conexão. Isso aqui vai ser, portanto, uma soma, vou colocar aqui em K, né, dos SKs, né, onde o coeficiente é o ômega alfa KI de XY. Tá certo isso? E aí, o lado direito está escrito em termos dos S, o esquerdo em termos dos T's, então substituo aqui de novo, né? Conclusão. Substituindo novamente aquela fórmula, eu vou ter que ômega beta e J de XY. E aí no lugar do TI eu boto uma combinação dos SKs. Os coeficientes vão ser então G, KI. Não é isso? E o lado direito é igual a isso aqui. G e J, ômega alfa, KI. Agora, igualando os coeficientes, a gente observa que, logo, késimo coeficiente do lado esquerdo é a soma em I do ômega beta e J. Vou omitir o X e o Y aqui. GKI. E o késimo coeficiente do lado direito é a soma em I do G e J, ômega alfa, KI.
E aí agora, isso aqui é uma função, isso aqui é uma 2 forma, então eu posso trocar a ordem. Tá? Aqui, mesma coisa aqui também, tá certo? Para que eu possa interpretar isso aqui como um produto matricial. Isso aqui é exatamente a entrada. Vamos ver? Tem que colocar isso antes, né? Então fica a entrada KJ da matriz G ômega beta. E o lado direito aqui, novamente se eu passo isso para cá, eu posso interpretar isso como a entrada KJ da matriz ômega alfa vezes G. Então isso implica que G vezes ômega beta é igual a ômega alfa vezes G, logo ômega beta é G menos 1 ômega alfa G. Duas maneiras aí de provar. As duas deram o mesmo resultado, então significa que a gente está fazendo as coisas certas. Né? Perguntas aí sobre isso? Uma pergunta? Então, isso é uma relação interessante, porque ela diz que a matriz de curvatura, quando você muda de uma trivialização para outra, ela muda de forma muito simples, ela muda por conjugação. Então, se você tiver qualquer operação, e isso você vai usar mais tarde, ou daqui a pouco, se você tiver qualquer operação sobre matrizes, você garantir que o f de G menos 1, vamos colocar como matrizes, o f de x menos 1 yx é igual ao f de y, se você tiver alguma operação sobre matrizes que tiver essa propriedade, você vai poder aplicar ela ao ômega. Tá certo? Porque você vai aplicar numa trivialização, vai aplicar na outra e os resultados vão ser a mesma coisa. Por exemplo, o determinante. O determinante tem essa propriedade. Né? E a gente vai começar a construir formas diferenciais globais usando essas formas diferenciais locais. Tudo em termos da curvatura. Muito bem. Mas antes disso, eu vou abrir um parênteses aqui para falar do teorema de Frobenius, já que vocês não viram isso no curso, certo? E depois a gente continua a partir daquela expressão. Teorema de Frobenius. Então a ideia do teorema de Frobenius é generalizar o teorema das EDOs, que diz que toda vez que você tem um campo de vetores, né, x, por cada ponto do seu domínio existe uma curva que passa por aquele ponto, né, e é sempre tangente ao campo. Ou seja, todo campo e todo ponto possui uma curva integral. Então a pergunta agora é, se no lugar de dar um campo eu dou um plano, por exemplo. Por cada ponto eu escolho um plano e esse plano varia diferenciavelmente, de alguma forma. Então será que dado um ponto vai existir uma superfície passando por aquele ponto com a propriedade que o plano tangente da superfície é sempre o plano que você escolheu? Essa é a pergunta. Certo? E a gente vai ver que a resposta é não. Essa superfície nem sempre existe. Mas a gente vai descobrir exatamente o que precisa valer para que isso aconteça. A gente vai encontrar critérios que vão nos dizer que a superfície integral existe. Essa é a ideia do teorema de Frobenius. Então, a definição essencial aqui é a definição de distribuição. Não é distribuição no sentido da análise. Tá? É uma distribuição de planos. Então, a ideia é a seguinte, uma distribuição. Aqui a gente tem, então, uma variedade, tá? M é uma variedade diferenciável. E a gente diz, então, que uma distribuição diferenciável R-dimensional
em M é uma escolha, uma atribuição. Você vai pegar, chamar de distribuição de D, tá? Vai pegar um ponto da variedade e vai associar, então, um subespaço de dimensão R do espaço tangente daquele ponto. Esse cara aqui, ele é um subespaço vetorial de dimensão R. Eu tenho que dizer o que é que significa ela ser diferenciável. O mais simples é usar, dar uma definição local. Tal que, para todo ponto P de M, existe uma vizinhança U de P e campos de vetores diferenciáveis em U, que eu vou chamar de x1, xr, são campos de vetores definidos no U, tais que, com propriedade de que em cada ponto eles formam uma base da distribuição naquele ponto. Tais que conjunto x1 de Q, xr de Q é uma base da distribuição D no ponto Q para todo Q pertencente a U. A maneira mais simples de você definir uma distribuição é dar uma base para cada espaço. Se você escolhe três campos de vetores com propriedade de que em cada ponto eles sempre são linearmente independentes, então eles geram um subespaço tridimensional. Essa é a distribuição gerada pelos seus três vetores. Você diz que uma distribuição é uma atribuição que a cada ponto manda um subespaço vetorial, uma certa dimensão, com a propriedade que localmente ela é gerada por campos de vetores diferenciáveis. Certo? Então, isso é uma distribuição. Está clara a definição? O que é uma variedade integral? Você diz que uma S contida em M é uma variedade integral da distribuição se S é uma subvariedade R-dimensional com a propriedade que o espaço tangente dela em qualquer ponto é a distribuição naquele ponto. Certo? É a generalização do conceito de curva integral. Tá? Uma variedade integral é um objeto, uma superfície lá dentro, com propriedade que em cada ponto P, o espaço tangente dela é exatamente a distribuição naquele ponto P. Então, você diz que ela integra a distribuição. E aí você diz que a distribuição é completamente integrável? Completamente integrável se para todo ponto P da variedade existe uma variedade integral S que passa por P. Certo? Ok? Então, por enquanto, eu só fiz a definição. Tá claro isso aí? Nenhuma pergunta?
Mas você pode interpretar uma R distribuição, né, como um subfibrado do fibrado tangente também. Subfibrado R dimensional, né? Subfibrado específico do fibrado tangente. Então, o primeiro critério que a gente checa que deve ser verdade é o seguinte, de que essa é a proposição. Se uma distribuição é completamente integrável, ou mais geralmente, digamos que existe... deixa eu ver como é que eu vou definir isso aqui, tá? Vou pensar um pouquinho aqui. Melhor continuar dando algumas notações. Se você tem um campo de vetores X, então se X é um campo de vetores, eu vou dizer que, vou usar a seguinte notação, vou dizer que o campo pertence à distribuição, se em cada ponto ele é um vetor do plano naquele ponto, né? Se x de P pertence ao dP para todo P em M ou em todo aberto U, né? Então o que você prova aqui é o seguinte: proposição, digamos que D é uma distribuição, ou seja, D uma distribuição, P um ponto de M e S uma variedade integral de D que passa por P. Certo? Então, dados campos de vetores X e Y pertencentes a D, temos que o colchete, quando você faz o colchete do X e Y e avalia no ponto P, isso aqui também pertence a D. Toda distribuição que almeja ser completamente integrável tem que satisfazer essa propriedade. Ok? Não vai dar tempo de eu provar isso, mas deixa eu só comentar a relação disso com a teoria de foliações, né? Na verdade, o que vai acontecer quando a distribuição é completamente integrável é que ela vai gerar uma foliação. Quer dizer, a ideia de uma foliação é um objeto que você está aqui com a sua variedade. Uma foliação, você pode pensar como sendo uma família aí de conjuntos, né? Aqui está o MN. E aqui você tem as suas folhas, que são, digamos, de dimensão R. Então, a foliação é uma coisa que localmente, em torno de qualquer ponto P, é equivalente, via um diffeomorfismo, né, a você pegar um aberto do Rn, por exemplo, a bola de raio 1, né, e de tal maneira que cada folha, cada subvariedade aqui, é mandada pelo diffeomorfismo na subvariedade constante. Aqui talvez seja melhor até escrever como um produto, uma caixa. Aqui está a bola de dimensão R, na origem. E aí você faz o produto pela bola de dimensão N menos R. E aí as folhas vêm exatamente nas subvariedades da forma BR cartesiano 1.C. Certo. A foliação, então, é uma coisa que localmente, né, é equivalente a você pegar essa
essa família de R planos no espaço n-dimensional. Certo? Ou seja, isso é uma espécie de teorema do fluxo tubular, né? Você está trivializando, digamos, o seu objeto geométrico aqui, identificando ele com essa distribuição canônica aqui de R planos. Então, se isso acontece, né? Se você pensa na distribuição que pega cada ponto P e retorna o tangente da folha, isso aqui pode ser visto como uma distribuição, essa variedade, né? Se ela vem de uma foliação, então ela é completamente integrável, né? Por cada ponto aqui vai passar uma variedade integral, que é a folha, ou seja, consiste em você olhar, dada a imagem do ponto P aqui, pegar esse cara e trazer de volta, certo? Então, toda vez que você tem uma foliação do espaço, e aí em cada ponto da variedade você pega o tangente da foliação, vê isso como uma distribuição, essa distribuição é completamente integrável, certo? Só que agora, quando você olha aqui para o lado direito, né, são completamente equivalentes, né, φ de fiomorfismo. Quando você olha para o lado direito, você percebe que essa distribuição aqui não é uma distribuição qualquer. Ela tem a seguinte propriedade: se você pega dois campos de vetores, x e y, que são tangentes aqui às folhas, certo? Ou seja, você pode escrever o x e o y como uma combinação linear. Coloquemos assim, né? Como vetores que têm as últimas n menos r coordenadas iguais a zero. O y também. Ou seja, são campos de vetores que são sempre tangentes aqui à distribuição, né? Então, é fácil ver que o colchete também vai ter essa propriedade. Certo? O colchete, você faz a conta simples, né? Isso aqui também vai ser alguma coisa que vai ter só as primeiras R entradas diferentes de zero. Então, aparece um conceito fundamental. Toda distribuição, né, que almejar vir de uma foliação, ela tem que ter essa propriedade, que se você pega dois campos que são tangentes à distribuição, então o colchete também tem que ser tangente à distribuição. Porque é isso que acontece com a distribuição trivial. E tudo aqui é invariante por diffeomorfismos. Então, esse teorema aqui está tentando... Bom, o teorema de Frobenius, né? Que ele vai dizer que vale uma recíproca. Primeiro a gente vai provar isso aqui, com cuidado na próxima aula. Depois vai mostrar a recíproca, que se você tem uma distribuição que tem essa propriedade aqui, ou seja, ela é involutiva, esse é o termo que se usa, então ela é completamente integrável, por cada ponto passa uma variedade integral. Certo? Esse é o critério a ser usado.